Então, eu fiz um desafio comigo mesmo de tentar ler um livro do Stephen King todo mês e o escolhido da vez foi A Metade Sombria. Oi pessoal, meu nome é Charlie, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar do que vê por aqui, considere se inscrever. Se você já é mais velho de casa, não se esqueça de deixar o seu like se você curtir esse vídeo e também de compartilhar para que chegue mais pessoas e ajudar a compartilhar meu trabalho. Vamos direto pro vídeo sem enrolação. A Metade Sombria é um romance de terror escrito por Stephen King e publicado originalmente em 1989. Essa edição aqui é da editora Assuma, na coleção deles Biblioteca Stephen King, e é claro que é traduzido pela maravilhosa Regiane Winiarski. Eu poderia até resumir para vocês o livro inteiro, só que eu não sei até onde eu quero ir nos spoilers, então assim, eu vou ler o que está escrito aqui na quarta capa. Tô fazendo barulho, vai aparecer no vídeo, né? Vai atrapalhar. Mas eu vou ler pra vocês o que tá aqui na quarta capa e aí eu vou trabalhando em cima disso, beleza? Por anos, Ted Beaumont escreveu thrillers violentos sob o pseudônimo George Stark, conquistando fama e fortuna com os livros. Mas quando um jornalista ameaça expor seu segredo, o escritor decide ir a público primeiro e mata George Stark de forma teatral e definitiva, em um artigo de revista. Agora ele pode finalmente se dedicar aos seus livros mais sérios. No entanto, Stark não aceita ser despachado tão facilmente e volta à vida para caçar os responsáveis por seu desaparecimento. Coisas estranhas e brutais começam a acontecer com os envolvidos em sua morte fictícia, mas as digitais encontradas na cena dos crimes são bastante reais e pertencem a Ted Beaumont. Ted pode ter acreditado que Stark já tinha escrito suas últimas palavras, mas está prestes a descobrir que estava terrivelmente enganado. Eu preciso confessar que meu interesse por essa história começou com o filme. Eu fui assistir o filme de 1993, dirigido pelo gigantesco, lendário George R. Romero, e eu gostei muito da premissa, sabe? De um pseudônimo que é descartado e cria vida pra se vingar, é foda demais. Mas o filme me deixou com um gostinho meio amargo no final. Eu achei que é tudo tão bem construído que o final não se paga muito. Então eu fiquei curioso pra ver como que o Stephen King fez isso no livro dele. Mas aí eu vou falar do final do livro no final do vídeo, porque eu acho que faz mais sentido. Agora, voltando um pouquinho no tempo, em 2021 ou 2022, não lembro bem, a minha amiga Mel estava se desfazendo da biblioteca dela, né, dos livros dela, e perguntou se eu não queria alguns. Foi assim que eu consegui a minha edição de A Metade Sombria, só que veio no meio de um monte de livro, e aí eu meio que esqueci que ele estava aqui no meio. E depois que eu li Joyland e resolvi que eu queria ler mais Stephen King, eu li ano passado, eu tava olhando aqui, né, o que eu tinha dele e eu lembrei que eu tinha Metade Sombria, não precisei comprar e tudo mais, era um livro que eu tava muito interessada e já tava em mãos escondido aqui. Então é assim que a gente chegou nesse vídeo e nesse livro. E puxa vida, cada nova leitura que eu faço do Stephen King eu fico mais fascinada, porque eu olhava de fora e eu pensava assim, que ele podia ser o meio superestimado, sabe? É impossível alguém ser tão bom e tão prestigiado, as pessoas exageram. Mas cada romance novo dele que eu leio, eu vejo que é realmente... sabe, você fica enfeitiçado, parece que ele tem uma magia que ele vai escrevendo e você cai nessa, sabe? Foram quase 500 páginas que eu tive que devorar o mais rápido que eu podia. Eu li o livro em uma semana, fui encaixando todo o buraquinho que eu tinha de tempo e você fica engolido no universo que ele cria. É meio impossível não se envolver na narrativa de A Metade Sombria. No começo você pode demorar para se conectar, enquanto começa a apresentar o Ted e o George, mas você, pela sinopse, se você leu a sinopse, sei que tem gente que não lê, mas pela sinopse você já sabe o que vai acontecer e a curiosidade já tá plantada dentro de você. Então você quer ver a loucura que isso vai ser. No meu caso, eu já sabia mais ou menos, né, o que ia acontecer na história, desenvolver, porque eu já tinha assistido o filme, mas ver o Stephen King escrevendo é outra coisa. Porque o filme não tem as digressões do King, e eu sei que isso irrita muita gente. Tem gente que não gosta dessa parte da escrita dele, mas eu adoro, acho que é a melhor parte, talvez. Talvez porque eu viaje muito nas palavras também e né, tem que ficar voltando toda hora, mas eu acho que a maneira com que ele faz as digressões, às vezes parece que não vai dar em nada, e sempre tem alguma recompensa, não que a gente precise dessa recompensa, mas tem um retorno, não que seja para avançar a história, para progredir a história, mas às vezes é um comentário, uma palavra, uma colocação ali que vai te falar mais sobre o personagem, sobre a personalidade dele, ou sobre como ele pensa, sabe? E é maravilhoso! É claro que você quer saber como que essa história vai se desenvolver, sabe? Como que o George vai, se ele vai conseguir completar o plano dele, como que isso vai se resolver, porque a gente tem uma plantinha lá no começo, né? Uma ideia plantada do que pode ser o George, mas ao mesmo tempo, pela sinopse, parece que vai ser uma coisa diferente, então você fica pensando como que isso vai se conectar,
como que vai ser entregue. Sabe, você fica, até onde o Stephen King vai ter coragem de ir? E ele vai longe, porque tem umas cenas muito violentas aqui, muito violentas. Pelos contos que eu li dele, e né, Carrie e Joyland, que foram os únicos romances que eu li, esse aqui é muito mais violento. E eu não imaginava que pudesse ser tão violento assim, sabe? Tem cenas realmente grotescas. E é muito legal. E eu gosto de que o fato do Ted ser um escritor tá dentro da narrativa, sabe? A gente tem a chance de ver como a mente de um autor funciona. Então, ele ser um autor modifica cada composição ali, cada frase, cada sentença, cada enunciado. Ele tem uma diferenciação pelo fato do Ted ser um autor, a maneira com que ele constrói, como ele vai escrevendo essa história pra gente, é em terceira pessoa, mas ao mesmo tempo a maneira com que ele afeta o mundo ao redor é apenas a mente de um autor poderia fazer. Sabe, não é apenas um personagem refletindo ou pensando, é um autor construindo meticulosamente um mundo. E dá pra perceber que tem muito do Stephen King nesses personagens, então você tá vendo um autor escrever sobre um personagem que tá criando esse mundo, contando esse mundo, que reflete o autor e aí vai fazendo o retorno assim, e é muito interessante. Vale dizer que o Ted Beaumont e o George Stark realmente fazem parte do Stephen King. Lá pro começo da carreira dele, ele tinha um pseudônimo, criou um pseudônimo chamado Richard Bachman, para ele poder escrever histórias mais pesadas. Mas ele foi descoberto e o Richard Bachman teve que deixar de existir do que ele chamou que foi um câncer de pseudônimo. Ele não voltaria mais a escrever. E isso frustrou o King porque ele usava o Bachman para externar coisas que ele não conseguia externar como Stephen King. Coisas de vivências, experiências, coisa que ele não conseguia encaixar na escrita, no modelo de escrita que ele fazia. E também, pelo que eu li por fora, parecia que na época um autor só conseguia publicar um livro por vez. O público só aceitava um livro por vez. Então se você publicasse mais, o público não aceitava muito bem. E ele queria escrever mais, porque ele é uma máquina de escrever, né, maluco. Então ele também usava o Bachman pra isso. E quando essa válvula de escape dele foi tirada, dessa frustração, dessa raiva, nasceu o Metade Sombria, nasceu o George Stark. O Bachman era essa metade sombria do Stephen King, embora até hoje que a gente saiba, ele não criou vida e saiu por aí matando pessoas. E muito disso que eu falei aqui, eu sei, porque no final dessa edição tem um pós-fácil, que na verdade é um prefácio que o Stephen King lançou quando ele foi relançar os livros do Bachman nos anos 90, numa coleção lá, numa coletânea. Então aqui tem a introdução que ele fez para aquela coleção em que ele explica como surgiu o Bachman, como que ele se foi e como que isso levou ele a criar, né? Como isso pariu a Metade Sombria. E para mim, a melhor parte dessa coleção da Biblioteca Sombria, da Biblioteca do Stephen King, é esses... começou a construção aí. Esses extras, sabe? Então assim, além da capa dura, essa nova versão, a tradução maravilhosa da Regiane Winiarski, esses extras acrescentam muito na história. Desculpa, a gente começou aí a serra, eu não esperava que fosse começar e, assim, vamos continuar gravando porque eu não vou parar, mas se o barulho passar pra vocês eu peço desculpa. E se eu falei do Ted Beaumont, eu preciso falar do George Stark. E que personagem, cara, ele é desprezível, ele é odiável, ele é nojento, ele é grotesco, ele é tão cruel, tão... Cara, ele realmente não é um cara muito legal, ele é horroroso. E eu não sei se eu conseguiria escrever alguém tão detestável assim, sabe? Eu não sei se eu tenho dentro de mim essa metade sombria. Talvez eu tenha que criá-la, talvez ela vá despertar a qualquer momento. Mas eu não sei se eu teria coragem de escrever tão grotescamente assim. Sabe, essa coragem de falar que dentro de mim tem algo tão grotesco desse jeito? Falta muita terapia ainda. Ou talvez esteja sobrando terapia. Eu disse que eu ia voltar pro final do livro, então se você ficou até aqui, não teve spoilers, mas agora pode ser que tenha, então se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí, beijo, até a próxima. Mas então, o final do livro também não me foi assim, o livro é tão bem construído, nossa senhora, como é bom esse livro, meu Deus do céu, mas o final parece que foi meio corrido, foi meio que uma lorota, uma mentirada, não uma mentirada, mas eu me senti meio frustrado, porque parece que o Stephen King não sabia muito bem o que fazer, como fechar as pontas ali com o George, mas principalmente a questão toda dos pardais, sabe? Eu achei que ele não sabia como conectar isso e ficou uma coisa meio... Ele explica uma parte, ele explica de novo, e mesmo assim, às vezes acaba explicando demais e às vezes a explicação não cola. Eu realmente, me foi um pouco frustrante esse final, mas não atrapalhou a experiência do livro, ainda é um livro incrível, maravilhoso.
mas no final, realmente, eu acho que quando você escreve um livro muito foda, escrever um final pra ele é meio complicado. Ler A Metade Sombria do Stephen King foi realmente uma aventura, foi uma jornada maravilhosa e o final não atrapalhou em nada pra mim, não mudou toda a experiência, não anulou tudo que eu li. Então, assim, é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo que gosta de literatura de terror, mas também pra pessoas aspirantes a autores, porque tem muita coisa ali, tem muitos temores reais, tem essa visão da mente do autor que é muito legal, também essa pra entrar na mente do Stephen King, sabe? É muito bacana. Então, se você quiser ficar em interesse em ler A Metade Sombria, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar pela Amazon e apoiar o canal. E se você já leu, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre se você viu o filme, o que você acha do filme como adaptação e também como filme. O que você pensou da história, se o final funcionou para vocês e a história dos pardais, que agora estão voando novamente. Então, deixa aí nos comentários. E é isso, pessoal. Até a próxima leitura. Beijos!